Comunidade Rama é do bem, sua família em Xerém. Se liga, se liga. Reuniões às quartas, sextas e domingos de adoração ao nosso Deus na comunidade Rama Xerém. Você é o nosso convidado, traga a família também pra comunidade Rama Xerém. Comunidade Rama Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Rama Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Rama, sua família em Xerém. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa Comunidade no Ar, um programa da comunidade Rama de Xerém. Eu sou o pastor Marcos, da comunidade Rama aqui de Xerém. É um prazer recebê-lo. Espero que você esteja aí onde você estiver, esteja com saúde, com paz, prosperidade. Eu quero convidar você a ir até o final do nosso programa. Temos muita coisa bacana para dividir com vocês, que tem acontecido aqui em Xerém. E eu sei que vai edificar e abençoar você, tá bom? Nós vamos começar o programa de hoje muito bem, orando, e depois eu quero trazer aqui um momento de louvor, parte do nosso culto que aconteceu lá em Xerém. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Onde você estiver, vamos parar agora um pouquinho e falar com Deus? Senhor, eu quero te dar graças por esse rico momento, apresentando a Ti tudo que faremos aqui, Deus, pois é para a Tua honra, para a Tua glória. Quero pedir, ó Deus, que essa programação venha abençoar, edificar este irmão, esta irmã, e no nome de Jesus, Senhor, que Tu venhas despertar sede espiritual nessa pessoa. Te agradecemos por essa oportunidade, pela vida, por estar aqui, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Então nós vamos agora começar o programa de hoje muito bem, louvando a Deus com o nosso Ministério de Louvor Rama. Fique conosco aqui. Louvor e adoração. Aleluia. Eu gostaria de falar, a palavra de Deus em Efésios fala que há um só corpo, um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança de vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a estarem de pé e louvar com essa canção que fala que temos que ser um em Cristo. Amém? Aleluia! Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir
seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou e o peso do pecado ele levou, ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, ele venceu. Para sempre, Senhor, exaltado és. Para sempre exaltado és, declaramos. Para sempre exaltado, adorado, Senhor. Oh, tu és amado, Senhor. Tu és digno de todo louvor, Senhor. Ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Oh, amado Deus, tu és digno, Senhor. Entregue a sua melhor adoração àquele que se entregou na cruz por nós. Aleluia. Em nome de Jesus. Tu és soberano, Senhor. Estamos
aqui, ó Deus, para te adorar. Este é o ambiente o que você entrou para adorar ao Senhor Jesus. Renda a Ele a sua melhor adoração nessa noite. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Declare novamente. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluias. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia. Louvamos o teu nome, Senhor, porque tu és tremendo, Senhor, mesmo com a tua infinita grandeza, Senhor. O Senhor é compassivo, é misericordioso, Deus, para conosco. Senhor, nós na nossa infinita mediocridade, o Senhor vem, Senhor, e nos conforta, nos consola, nos restaura todos os dias. O Senhor vem com a sua infinita misericórdia, Senhor, e nos renova. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas, Senhor. O que seríamos, Senhor, se não fosse, Senhor, a Ti? Muito obrigada, Deus, porque nós podemos estar aqui, ó Deus, em comunhão com os nossos irmãos e Te adorando, Senhor, e Te exaltando, Senhor, levando, Senhor, a nossa adoração a Ti nesta casa. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor possa continuar, ó Deus, com as nossas vidas neste culto, recebendo a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Estamos de volta no seu programa Comunidade no Ar, um programa da comunidade Ramá de Xerém. Queremos mandar um grande abraço para você que está aí desde o início acompanhando nossa programação e que vai até o final. Mandar um grande beijo e estima de boas recuperações aí para o nosso irmão, pastor Taylor, lá do Rio Grande do Sul, lá Grande Porto Alegre, né, Alvorada. Também o Moisa, junto com a Martinha, lá em Pelotas, uma grande bênção a esses irmãos. Também o irmão Nilson, a irmã Daiane. Daiane fez aniversário essa semana. Estávamos mandando um grande abraço para esses irmãos queridos lá de Rio Grande. Estou com saudade desse povo todo, irmã Mara, toda essa gente linda. Também tivemos o privilégio da parte de Deus de estar na célula essa semana. E foi muito legal a comunhão que tivemos. A célula essa semana foi lá na casa da irmã Sueli. A casa da Sueli foi onde ela foi anfitriã, onde nos recebeu, né? Tivemos ali
estudo bíblico, discipulado. Na célula nós praticamos o eco, irmão, o ensino, compartilhar e a oração. E foi uma bênção lá. Depois tivemos aquele momento de comunhão, né? Desfrutamos ali de momentos agradáveis com aquele caldo delicioso, aquele bate-papo, um tempo de comunhão muito precioso e gostoso. As crianças, elas ficam reunidas à parte na sala. O tio Lucas estava dando atenção ali para as crianças, né? Recebemos a visita também da irmã do Lucas e foi muito especial aquele tempo que passamos ali. A célula do Rafa e da Camila reuniu lá na casa da Lilian e do Felipe. Foi uma bênção também lá, recebemos a visita da Amanda, né, uma irmã querida que de vez em quando tem estado conosco, e na célula foi a primeira vez. Ela tem visitado a gente na igreja e na célula foi a primeira vez. Fiquei muito feliz com a visita da Amanda. Ela é fotógrafa, gente, é gente boa, gente bacana. Ela e o esposo dela, Alex, a gente vai se alegrando com Deus tocando os irmãos. A célula do Fran, essa semana, vai se reunir na sexta-feira, lá na casa da irmã Inês. Eles fazem um rodízio como nós fazemos também. E a irmã Inês, né, todos sabem, ela está morando num bairro aqui próximo, em Barro Branco. Os irmãos estão indo lá cuidando, o Fran, a Miriam, com todo o zelo. A Arlene, que está recém-casada, junto com o Jonathan, o Fran e a Miriam são os líderes de célula, estão cuidando. Tem sido uma bênção. A Célula Brasil-Portugal também tem trazido muita alegria. A gente reúne aos sábados, 15 horas da tarde, lá em Portugal, são às 19 da noite. O líder é o irmão Edson e, acompanhado da sua esposa, a irmã Kênia. Essa última célula que tivemos foi maior barato. Estava um irmão da Normandia. Ele é casado com uma mineira, brasileira mineira, e ela trabalha com a Larissa, a esposa do Felipe de bem. Então, a Larissa convidou, ela participou, gostou, oramos por eles, trouxemos uma palavra muito abençoada ali para eles, dentro da perspectiva do desafio que eles estão vivenciando ali em Portugal, e foi uma verdadeira bênção. A outra célula, os líderes são o irmão Enivaldo e a irmã Priscila. Nessa célula, eles estão reunidos também às terças, e lá tem o Léo, do Frango, né? Tem o Príncipe, a Lu, o Nilson. Acabaram de receber 2 novos integrantes. Um é a Letícia e o outro é o irmão Pedro. A Letícia, inclusive, está compromissada com o irmão Nilson do teclado. E o Pedro, ele veio congregar conosco, tem uma filhinha pequena, está trabalhando, inclusive trabalhou aqui na igreja, uma bênção. Veio, trabalhou, estava trabalhando com o Nivalda e agora tomou a decisão de estar servindo o Senhor junto conosco. Então, aqui no programa Comunidade no Ar, você fica por dentro de tudo o que está acontecendo aqui em Xerém, tá bom? Dei alguns avisos, mandei alguns abraços. Nós vamos agora para um quadro muito importante, que é uma parte da palavra que foi ministrada aqui em Xerém, que nós chamamos de Ao Meu Discípulo Amado. Palavra de Deus sendo dirigida aos discípulos de Jesus. Vamos ouvir um pouco da palavra de Deus e espero que abençoe muito a sua vida. Recebemos a irmã Viviane nesse último domingo. Ela trouxe uma palavra muito abençoada a respeito de Davi e os seus ensinamentos nos aspectos importantes da vida dele. Tá bom? Vamos ficar agora com o meu discípulo amado e daqui a pouquinho eu estou de volta. Ao meu discípulo amado. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Quero dizer que é um motivo de muita alegria estar aqui nesta noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou Viviane Lima, sou esposa do Renato. Nós temos 2 filhos e meio, tá? O meio é uma sobrinha que veio e que a gente toma conta dela realmente. Ela fica dia sim, dia não conosco. Então, o Senhor ainda nos presenteou com um bebê, para estarmos cuidando junto e ajudando na educação. Nós congregamos na igreja Geração Eleita, ali no Barro Branco, e o nosso pastor, Leonardo, manda um abraço para toda a igreja. Ele permitiu que estivéssemos aqui nesta noite, né? E ele, Viviane, logo noite, Dia dos Pais. Falei, pastor, já tem alguns meses que ele me convidou. Ele, não, tudo bem, vai, seja abençoada e leva a palavra do Senhor naquele lugar. Então, a gente vem orando. Na verdade, o nosso pastor Marcos, né, ele nos convidou alguns meses atrás e eu não sabia exatamente que ia ser Dia dos Pais. E de lá para cá, já viu, né? Chamou para pregar, você já começa, meu Deus, o que eu vou falar? Senhor, me dá uma palavra.
E o interessante é que toda quarta-feira eu vou para a consagração. E na semana que ele me convidou, Deus me deu uma palavra. Só que naquela mesma semana eu fui convidada a convidar em outra igreja. Eu achando, né? Eu fui toda feliz, essa palavra. E aí veio o pastor Viviane, você pode pregar na igreja tal dia? Aí eu, Jesus, então não era para lá, não era para Ramar, era para cá. E eu estou orando. E nessa oração a gente percebe como que Deus é maravilhoso. Porque falar sobre a palavra do Senhor é muito bom. Porque a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. Não tem como você não se alimentar desta palavra. E ela é riquíssima. Ela traz experiências para a gente diversas. Ela traz renovo espiritual. É um rio inesgotável. Então, falar da palavra do Senhor é muito bom. E eu fiquei, Senhor, mas o que eu vou falar? E aí eu pensei, bom, vou falar sobre fé. Nossa, eu sei que eu sou uma mulher de fé. Quanta coisa eu já vivi, Senhor, eu posso colocar. E eu falei, poxa, fé. Vou falar, Senhor, sobre perdão. Como é importante perdoar. Se você não perdoa, você perde a salvação. E eu, mas Senhor, será que é o perdão? E aí eu continuei orando. E eu via falar assim, o primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Bom tema, primeiro amor. E a gente continua orando, e Deus vai falando, e você vai estudando a palavra do Senhor, vai se aprofundando. E eu falei, vou falar sobre escolhas. As escolhas que a gente faz na nossa vida definem muito do que a gente é e a nossa própria salvação. Não, não é escolha. Recomeço. Vou falar sobre recomeço. Recomeço é uma boa. Quantas vezes a gente tem que recomeçar? Não, nada disso. Eu vou falar de intimidade com Deus. É necessário ter intimidade com Deus. E aí a gente ora e fala, Senhor, o que tu queres que eu falo? Porque nós temos muita experiência com Deus. Cada um de nós aqui, se parar para pensar, você pode escrever um livro da tua vida. E você vai nesse livro observar quantas coisas você já viveu. Busca na sua infância tudo que você passou, as experiências, as boas, as ruins, mas prevalecem as boas, porque estamos aqui na presença do Senhor. Prevalecem as boas, que fomos escolhidos para estar na casa do Senhor. E aí, pensando, eu falei assim, Senhor, me ajuda, o que eu faço nesta noite? E aí, eu vou falar de um homem que ele foi filho, foi irmão, esposo, pai, amigo, líder de um grande exército, rei de uma grande nação. Mas antes de tudo isso, ele foi servo do Senhor. Como todos nós somos nesta noite, servos do Senhor. E esse homem, ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. É fácil falar desse homem? Vamos ver se é fácil mesmo. O que esse homem viveu tantas coisas boas, mas também coisas ruins. Mas por que ele foi escolhido um homem segundo o coração de Deus? Os irmãos já sabem de quem eu estou falando? Qual o personagem da Bíblia? Davi. Davi foi dito um homem segundo o coração de Deus, e na boca do próprio Deus. Ele é um homem segundo o meu coração. E hoje nós vamos entender um pouco por que Davi era dito um homem segundo o coração de Deus. É isso que a gente quer nesta noite, que Deus quer? Não. É fácil saber, porque você pode folhear a Bíblia e descobrir a história de Davi, como nós vamos falar alguns fatos aqui. Mas o que nós trazemos nesta noite é eu, você, mulher e homem, como ser uma pessoa, um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Como eu, Viviane, posso ser uma mulher segundo o coração de Deus. Como o pastor Marcos pode ser um homem segundo o coração de Deus. Como você, meu irmão e minha irmã, pode ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Vamos descobrir um pouco isso essa noite? Vamos colocar isso em prática? Porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, mas é necessário colocá-la em prática. Isso é que nós vamos descobrir nessa noite. Então eu convido você a ficar de pé e abrir sua Bíblia em 1 Samuel 13, versículo 13 e 14. Vamos ler a palavra do Senhor? 1 Samuel 13, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. 13, versículo 13 e 14. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, ou seja, sem inteligência, e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre.
Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o Senhor o que te ordenou. Amém, amados? Pode sentar? Se nós lermos aqui esse capítulo, a gente vai ver que Saul, ele é um grande rei, ele foi ungido por Deus. Só que Saul, ele chegou um momento da vida dele que ele achou que ele podia tomar as próprias decisões. Ele estava cheio de poder. Ele já tinha vencido várias batalhas em nome de Deus. Era sempre Deus que estava na frente. Mas no momento que ele parou de ouvir a voz de Deus, que ele foi fazer por ele mesmo, Deus falou, opa, peraí. Se você não anda segundo o meu coração, se você não faz aquilo que eu quero, eu vou levantar outra pessoa para fazer. Porque quando a gente faz com as nossas próprias mãos, com certeza a gente vai se confundir, vai errar e cair no erro, porque somos humanos. E aí é necessário nós estarmos atentos à voz do Senhor Jesus Cristo. E o rei Saul, ele já não dava mais atenção a essa voz, ele não estava nem aí. Ele era o Todo-Poderoso. E aí Deus falou assim para Samuel, vá, que eu tenho um novo homem, segundo o meu coração, e tu vai lá nesta casa e vai escolher, vai ungir esse homem. Então, a gente vem aqui para a história de Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. E vamos entrar nessa etapa, entender um pouco, a gente está falando, eu falei aqui da história de Saul, para entender o porquê que Davi foi escolhido. Davi ele foi escolhido porque Saul passou a fazer a própria vontade, não mais a de Deus. E é necessário a gente entender que cada um de nós nessa igreja, desde o irmão que cuida da limpeza, da oração, do círculo, os irmãos que dirigem, louvores, que ministram, é necessário entender que seja feita a vontade de Deus e não a sua. Eu estava percebendo as irmãs aqui na dança, né, que eu amo, porque Deus diz, né, louvai o Senhor de todo ser, né, de coração, de corpo e alma. E quando as irmãs, elas dançam aqui na frente, elas estão louvando o Senhor com o seu corpo. E aí eu percebo que quando elas saem daqui, elas saem clamando o nome do Senhor. Isso se chama unção. Unção do Espírito Santo. Porque a gente não faz nada para o Senhor de qualquer forma. Então vamos lá, para a gente ser um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus, primeiro é necessário obediência. Conforme nós formos falando, a gente vai ver como que foi a vida de Davi. Davi era um homem obediente, só que essa obediência, ele não foi obediente quando cresceu. Ele foi obediente desde criança. Davi apacentava ovelhas. Davi era o filho mais moço. Davi cuidava dos seus irmãos de afazeres. Davi estava sempre no campo. Davi, o pai dele chamava, ele corria e respondia. Davi, vai em tal lugar. Davi ia. Davi, o teu horário é esse. Davi fazia. Davi foi obediente. Ele foi obediente a seu pai. Quando Davi ele foi ungido, um certo momento, ele foi cuidar do próprio rei Saul. Isso Saul não tinha ideia, né, de que Davi seria o rei. E permitiu Deus que Saul fosse perturbado por um espírito. Permitiu Deus, porque tudo tem um propósito do Senhor. E aí ele mandou chegar até ele, que tinha um homem, um rapaz, que acalmava, que tirava aquele espírito dele através da harpa. E aí quem foi tocar essa harpa? Davi. E aí ele se aproximou de Saul, ele tocava a harpa e Saul se acalmava e dormia. O que eu quero dizer com isso? Que Deus ele tem os propósitos e os meios dele. Davi, ali com Saul, ele aprendeu muita coisa. Ele ficou ali do ladinho de Saul e o tempo todo em silêncio, com paciência e clamando ao Senhor. Saul não fazia ideia até o momento de quem seria que Davi era o seu substituto. E Davi ali tocava a sua harpa e o Saul se aquietava. E Davi, o tempo todo, obediente às ordens de Saul. Davi, em nenhum momento, ele se envaideceu em saber que ele era um escolhido de Deus. Nós temos que ter esse cuidado. Às vezes, você tem um cargo dentro da igreja, você se envaidece. Você pensa porque daquele cargo você está acima do outro irmão. E não. Aquele cargo simplesmente é uma missão que você tem de cumprir diante do Senhor. E faça bem feito. Porque quando Deus coloca algo na nossa mão, quanta gente se sente incapaz, não é verdade? Quantos profetas se sentiram incapazes? Jeremias se sentiu incapaz. José, Jacó, tantos outros. Ele se sentiu incapaz porque ele falou, Senhor, eu não sou capaz.
né, de liderar, de falar. Mas Deus falava assim, eu é quem capacito. E da mesma forma hoje, fica para você, irmão e irmã, não se aflija, porque é o Senhor é quem capacita. Basta que você tenha um coração aberto e fale, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. E o Senhor, Ele vai prover. O Senhor, Ele vai te capacitar. O Senhor vai te levantar de uma forma que as pessoas vão olhar e falar, nossa, aquela irmã que era tão tímida, não abria a boca. Olha como ela louva. Olha como ela fala a palavra do Senhor. E assim Deus vai fazendo. Então, obediência. E, além de tudo, Davi era obediente a Deus. Como que nós devemos ser obedientes a Deus? Primeiro, Deus ele nos deixou a palavra viva para você entender o que Ele quer e o que Ele não quer. Não precisa de um pastor chegar para você e falar assim, olha só, minha irmã, você está agindo de tal forma. Você fala, mas pastor, o pastor fulano não falou nada. Vamos dar um exemplo mais simples, tá? Você está na igreja e daí o teu filho está toda hora correndo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. É criança, gente, é criança. Mas essa criança, olha que lindo, sentadinhos. Os pais em casa têm que conversar. Filho, nós vamos para a casa do Senhor. Lá você senta, tem o horário da sala, tem a tia que vai ficar com você. Conversa com teu filho em casa. Não é legal o pastor ter que chegar e chamar atenção na frente dos pais. Porque isso, mas o pastor, peraí, a Bíblia está falando, ensina o menino. Ensina o menino. Não é o pastor que tem que estar corrigindo o menino dentro da casa do Senhor. Então, isso é só para a gente entender que nós temos que fazer a nossa parte para que as coisas funcionem. E aí, Davi o tempo todo obediente. E ele tem mais uma segunda coisa muito importante. Ele tem um coração obediente e ele tem um coração de servo. Você está pronto a servir? O que é servir? É servir o seu irmão. É você fazer as coisas por prazer. Davi, ele servia o tempo todo. Davi, ele servia as pessoas, os irmãos dele. Ele servia no exército. Eu quero que vocês abram comigo ali em 1 Samuel 16, para a gente entender esse servir. Para vocês verem ali na história, que Deus deixa bem relatado, como que esse rapaz era. Samuel 16, versículo 8 ao 13. Amém? Lembrando que a gente falou primeiro que ele tem coração obediente. E Deus deixa na palavra dele que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, sejamos obedientes ao Senhor. Amém? 1 Samuel 16, versículo 8 ao 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite, tá certo? 1 Samuel, deixa eu conferir, 16, 8 a 13. Amém. Então chamou Jessé a Abinadade e o fez passar diante de Samuel, o que disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Jessé é o pai de Davi. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, tampouco é este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? E disse, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. E era ruivo e formoso, de semblante, de boa presença. E disse o Senhor, levante e unge-o, porque este é o mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amém? O que nós vemos aqui? Que Davi, quando ele foi ungido, ele era um moço, ele tinha seus 13, 14 anos. E olha que interessante. Ele poderia... Imagine um adolescente, né? Eu vou ser o rei. Eu fui ungido, eu vou ser o futuro rei. Ele poderia, daquele momento, ele não mais obedecer como ele obedecia antes.
Ele poderia não querer servir os irmãos como ele servia antes. Ele poderia falar, poxa, eu vou ser o rei, então as pessoas que vão ter que me servir a partir de hoje, eu fui ungido rei. Mas em nenhum momento isso entrou no coração de Davi. Em nenhum momento a soberba fez parte da vida de Davi. E aí nós temos que entender isso, ser humilde, como Davi foi. Ele foi servo o tempo todo. Em 1 Samuel 17, versículo 2, ele diz aqui, ó, porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E ali Davi, ele ia levar o lanche para seus irmãos. E quantas coisas, se a gente decorrer a história de Davi, é riquíssimo, né? Quantas batalhas, quantas horas ele venceu, quantas lutas ele venceu. Ele foi servo o tempo todo, sempre disponível a servir e ajudar as pessoas. Nós estamos dispostos a ajudar as pessoas realmente? Ou a gente só pensa em ajudar quando tem algo em troca? O que eu estou falando aqui nesta noite, que Deus trouxe ao nosso coração, é entender o que Deus quer que melhore em cada um de nós. Para você ter um coração segundo ao coração de Deus, agradar a Deus, é necessário esses pequenos pontos se ajuste. Nós ajustarmos em obediência. Quando a gente fala em obediência, a gente está falando obediência aos seus pais, obediência também aos seus líderes, obediência no seu trabalho, ao seu chefe, sim, porque cristão tem que mostrar que é cristão onde quer que esteja. Você não pode ser um cristão rebeldinho, você tem que ser um cristão onde você dá o brilho do Espírito Santo brilhar. As pessoas olhar para você e ver o brilho do Espírito Santo. E obediente ao seu pastor. E ser obediente não é fácil, porque ser cristão não é fácil. É você abrir mão do teu eu. É você abrir mão do que você acha certo. Se o pastor fala assim, ó, vocês têm que estar aqui 7 horas para a reunião. Aí você chega às 7h30, 7h40. E aí, muitas vezes, não é porque você estava no trânsito agarrado, é porque você acha que ele nunca vai começar às 7 horas mesmo. Eu vou chegar às 7 horas lá, vou chegar às 7h30, porque eu sei que o culto fala que é 7, mas começa às 7h30. Ah, é 5, mas começa às 5h40, 5h30. Isso parece tão pouco, né? Mas são coisas que a gente tem que ajustar. Ajustar. E servir, como eu falei aqui, não é fácil também servir ao outro. Servir sem interesse. Servir simplesmente porque você quer agradar a Deus. E quando você serve o homem, olha que interessante, você está servindo o próprio Deus. Olha que coisa. Porque Deus, ele se agrada do servo, da obediência. Deus, ele se agrada de tudo que nós fazemos. E aí Davi também teve uma outra qualidade. Segundo o coração de Deus, Davi era paciente. Como é difícil ser paciente. Quantas coisas a gente perde por não ser paciente? Quantas vezes a gente deixa de receber uma bênção porque não é paciente? Quantas vezes a gente passa pela prova e não entende o tempo do Senhor, não tem a paciência, quer resolver do sua forma, do seu jeito. E aí você acaba atropelando tudo, passando à frente do Senhor. Quantas vezes num relacionamento a gente não consegue esperar o tempo do Senhor? A gente acha que o momento é aquele, a gente não ora, tira nossas próprias conclusões, passa à frente, não sabe esperar. E ter paciência não é fácil. E Eclesiastes diz assim, ó, fala que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3. Ali Deus está falando, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. E como é difícil esperar o tempo passar. Como é difícil ter essa paciência que Deus pede que nós tenhamos, porque nós somos imediatismo, a gente quer já. Nós somos assim. Quando você vai ver, você já fez algo do seu próprio eu, e aí vai criticar e falar, ah, Deus, por que isso aconteceu? Deus fala, você não esperou o meu tempo. E como saber qual é o tempo do Senhor? Alguém sabe disso? É fácil. Quando você tem intimidade com Deus, você sabe exatamente que é o tempo do Senhor. O nosso pastor, quando ele veio aqui, olhou para aquele barrão que falou assim, é aqui que meu Deus me deu e é aqui que vai ser. Não foi do dia para a noite, não. Foi luta. Quem está aqui desde o começo sabe. Foi arrancando todo aquele barro. Onde é que a gente vai mandar esse barro todo? Né? E foi passo a passo. E a gente só vai crescer cada vez mais em nome de Jesus.
não só no templo físico, mas no espiritual, em pessoas que estão aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor, pessoas que vêm aqui com o propósito de se reunir para louvar o nome do Senhor. Só que esse propósito, ele não pode estar parado em quatro paredes. Esse propósito não pode ser só no dia de culto. Esse propósito, ele vai além dos muros. Ele vai na sua casa para os seus filhos. Porque nós estávamos hoje conversando num grupo e falando exatamente isso. Por que que muitas crianças que crescem em lar cristão, quando eles ficam adultos, muitos se afastam da casa do Senhor? Por quê? Porque você, na igreja, você tem um comportamento, mas em casa você tem outro. E a criança, ela não gosta daquilo, ela pode não falar, mas ela entende. E ela fala, poxa, meu pai e minha mãe na igreja são bons. Mas dentro de casa, o meu pai, ele faz isso e isso. Ele fala dessa forma. Por que que ele fala tanto da palavra do Senhor, que é vida, é verdade, e em casa ele prega uma mentira? Olha só que compromisso que nós temos com a palavra. Como é que pode aquela irmã estar todo domingo na igreja, mas aqui ela não ora por ninguém na vizinhança, ela só fala do vizinho. Só vejo ela ali na porta o tempo todo. Cadê o testemunho? E aí você começa a passar algumas provações e você não entende, porque você está na casa do Senhor. Você faz a obra do Senhor. Mas e cadê os frutos? Cadê os frutos dessa obra? Porque você tem que ter o brilho do Espírito Santo onde você estiver. Onde você estiver, você tem que ser reconhecido. A pessoa olhar para você dentro do olho e falar assim, você é diferente. Quem já passou por isso aqui, levanta a mão. Aleluia. Você é bom, não é demais? A pessoa olha e fala assim, você é diferente. Você tem um brilho diferente. Aí você fala, aleluia, glória a Deus. Certa vez, eu fui visitar, eu nunca tive em lugar de espiritismo. Então, uma vez tinha um terreiro, um quintal lá, que eles usavam como terreiro, e me convidaram. Coisa de família lá, uma família lá estranha lá, me convidaram. E eu, né, fui, vamos lá. Cheguei lá, eles estavam tendo lá um processo deles lá, um ritual. E eu ali, não estava na igreja nessa época, e eu clamava o nome do Senhor no oculto, né? Tipo assim, eu e Deus, porque eu fui criada no Evangelho, nunca tinha visto aquelas coisas, e eu me estranhei, sinceramente. E eu estranhei, e ali eu estava, e o Espírito lá se apossando lá das pessoas, e falando algumas coisas, e eu ali na minha, assim, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Jesus, o que eu estou fazendo nesse lugar? E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Aquele espírito correu até a mim, quando chegou perto de mim, falou assim, ó, sai daqui, você não pertence a esse lugar. Procura a sua raiz. O que eu fiz? Glória a Deus, eu não pertenço a esse mundo. E Deus, ele faz isso conosco, porque cada um que está aqui, Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe, não importa o caminho que foi até tu chegar aqui. Porque o caminho às vezes é tortuoso. Eu tive uma raiz cristã, mas muitos têm uma raiz em outro lugar. Mas quando Deus tem um propósito, ele te arranca da raiz e te coloca numa terra fértil e você dá frutos. Deus faz. Deus faz isso e infinitamente mais. E aí tem que ter o quê? Paciência. Porque Deus salvou você, você fala, Senhor, eu quero que Ele salve a minha família. Senhor, e você ora, Senhor, pela minha família, e nada acontece. Você acha que nada acontece, mas o mundo espiritual, ele está agindo e ao seu favor. E aí existe o quê? Paciência. Espera com paciência no Senhor, porque tudo tem o seu tempo. Em Salmo 40 diz assim, ó, esperei com paciência no Senhor. Então ele olhou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. Se a tua família ainda não foi alcançada, espera com paciência no Senhor. Se teu esposo não foi alcançado, espera com paciência no Senhor. Se teu filho não foi alcançado, espera com paciência no Senhor. Mas olha lá, paciência, mas o quê? Obediência. Seja servo. Uma coisa está ligada na outra. E aí nós vamos além. Nós vamos falar sobre um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Davi, ele tinha um coração quebrantado.
Em Salmos 51, versículo 17, na parte bem no finalzinho, diz assim, ó, um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Quebrantado é ter um coração pronto a reconhecer os seus erros. Certa vez, o profeta Natan chegou até o Davi, ao rei Davi, tá? E aí relatou um fato para ele. E aí, no final, coisas ruins. E no final perguntou o que ele faria. Esse fato é porque o Davi ele estava cheio de pecados naquele momento, que desagradava a Deus. Davi, ele tinha colocado um homem de confiança na frente do exército para ser morto, simplesmente porque ele queria com a mulher do homem, e ele ficou. Quem conhece essa história? E as consequências foram graves. Só que eu não vou entrar nessa história, que ela vai dar outra mensagem. O que eu quero que vocês entendam com isso é que Davi ele tinha um coração quebrantado. Quando o profeta Natan chegou até ele, relatou e falou, ó, botou o dedo no nariz dele e falou, esse homem é você. Esse homem é você. E aí, o que você faz? Na mesma hora, Davi reconheceu, porque, na verdade, ele só precisou, pensa comigo, ele sabia que ele estava errado. Ele sabia no coração dele que estava errado, porque ele conhecia o Senhor. Só que ele precisava que alguém confrontasse ele, enfiasse o dedo no nariz e falasse, você está errado. Tem hora, pastor, que você tem que chegar no seu servo, né? Nos irmãos que estão aqui, e tem que falar, meu irmão, vem cá, você está errado. A pessoa ela até sabe que ela está errada. Davi sabia que ele estava errado. Mas foi necessário o profeta Natan chegar até ele e falar assim, ó, você está errado, esse homem é você, que fez isso, isso e isso. É necessário. E o que ele fez? Ele se prostrou diante do Senhor e ele se arrependeu, mas ele se arrependeu de coração. É claro que houve as consequências, não foi só perdoar. Houve as consequências, tanto que esse filho ele perdeu. E Deus, ele faz dessa forma. E Davi não se revoltou contra Deus. O que eu quero dizer aqui? Que em alguns momentos da nossa vida, nem tudo é como a gente quer. Vai acontecer algumas perdas na nossa vida. É natural, vai acontecer. Mas olha só, nunca culpa Deus por isso. Porque Deus, ele sabe muito mais, ele está além do que a gente imagina, do que a gente pensa. Se você tem uma perca material, não culpe a Deus por isso, louve a Deus porque ele está te livrando de algo lá na frente. Se você tem uma perca pessoal, alguém que você ama, não culpe a Deus. Simplesmente pede ao Senhor para a salvação daquela pessoa. Há momentos na vida da gente que é muito difícil. A gente passa, todos nós passamos. Dentro de casa, às vezes no trabalho. Nós passamos um momento difícil. Mas é nesse momento que o Senhor prova a sua fé. É nesse momento que o Senhor percebe que você tem um coração quebrantado, pronto a receber o chamado de alguém, do nosso pastor, geralmente, ou alguém usado por Deus vai chegar e falar uma verdade para você, e você não ter o coração duro. Davi não tinha um coração duro, porque quando você tem um coração duro, você não aceita o que eu estou falando aqui, por exemplo. Quem tem um coração duro está pensando, sabe como? Ai, o que essa irmã está falando lá? Nada a ver. Eu sou assim, vou viver assim, vou morrer assim. Isso é um coração duro, cuidado. Ora e fala, Senhor, quebrante o meu coração, que eu esteja pronto a receber, que eu esteja pronto a corrigir os meus erros. Sabe por quê? Eu quero herdar o reino dos céus. Se você não entender que você tem um coração segundo o coração de Deus, é necessário você abrir mão de algumas coisas e ajustar outras. Lamento te dizer, mas tu está fazendo sacrifício de tolo. A própria palavra nos ensina. Sacrifício de tolo é aquela pessoa que está dentro da igreja fingindo ser crente, mas lá na rua ele não é crente. Na sua casa ele não é um cristão. No seu trabalho ele não é um cristão, mas ele está toda semana dentro da igreja. E aí, meu irmão, eu lamento te dizer, no grande dia, quando o Senhor falar assim, mostra a sua mão, e você vai mostrar a sua mão vazia, e o Senhor fala assim, apartai de mim. Ou aquela pessoa, não, Senhor, está aqui, ó, eu estava na igreja toda semana. Não, Senhor, olha lá, eu louvava. Senhor, eu limpava a igreja. E eu só falava assim, tá, mas e as almas? Cadê as almas? Mas, Senhor, eu não consigo falar. Senhor, eu não sei orar pelas pessoas. Eu não sei chegar e falar que quer aceitar Jesus. E não precisa de você fazer isso, é por quê? Lembra que eu falei do brilho do Espírito Santo?
As pessoas chegam até você e falam, ora por mim, porque eu sei que você é servo do Senhor. Ora por mim, eu quero ir lá na sua igreja, eu quero visitar, eu quero na minha vida a mudança que eu estou vendo na sua vida. É necessário mudar. É necessário mudar para alcançar o reino dos céus. E isso não é brincadeira não, tá? Às vezes as pessoas estão dentro da igreja e tem ainda gente que acha que não vai acontecer o arrebatamento. E ele está mais perto do que a gente imagina. Porque tudo que vem acontecendo dia após dia está na palavra do Senhor, não tem para onde correr. E aí nós vamos a um outro ponto. Davi tinha um coração grato. Você sabe o que é ter um coração grato? Não é todas as pessoas que são gratas. Davi tinha um coração tão grato que chegou um momento da vida dele, ele lembrou lá do passado, lembrou do rei Saul, lembrou do seu amigo Jônatan, e ele falou assim, procura se tem algum descendente de Saul. E aí procuraram e acharam numa cidade bem distante o Mefibezeque, que eu sou ruim desses nomes, né? Então, Mefibezeque. Mefibezeque era um moço, ele era aleijado, e ele estava vivendo na rua jogado. E Davi, em gratidão, em lembrar que tudo que ele viveu com Saul, com Jonatas, que foi um grande amigo dele, ele mandou pegar esse rapaz, trouxe para o palácio e deu tudo de bom e do melhor para esse rapaz. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez porque ele era grato, ele queria de alguma forma mostrar essa gratidão. E ser grato não é querer nada em troca, é simplesmente fazer por prazer. Quando você faz algo para alguém, já repararam, é tão interessante, você paga um almoço para um amigo, como você fica feliz por ter feito aquele ato? Ou você leva uma cesta básica para alguém que está precisando, como você fica feliz por ter feito aquilo? Essas coisas a gente tem que colocar em nosso coração. A gente tem que ser generoso, ver quando o irmão está precisando de algo, ele não tem que pedir. A gente vai lá e ajuda, é o trabalho nosso de igreja. O nosso trabalho é estarmos juntos, é servir ao Senhor, é servir ao nosso irmão, é ser generoso a todo tempo. Outro detalhe muito importante, gente, é honrar o Senhor. A palavra do Senhor ela deixa bem clara, honra seu pai e sua mãe, para que seus dias na terra se prolonguem. Crianças, adolescentes, nós que temos pais e mães, Deus não fala assim, ó, honra se teu pai for bonzinho, tá? Se ele não te botar de castigo, você honra. Ó, se tua mãe fizer tudo que você quiser, você honra. Se tua mãe for uma pessoa perfeita, agora não. Deus simplesmente manda honrar. Independente do que você tenha vivido no passado, independente se você tem alguma questão mal resolvida com seu pai, com a sua mãe, independente da sua idade, honre o seu pai. Honre a sua mãe, porque o Senhor só tem a te honrar dia após dia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós queremos trazer nesta noite ao nosso coração mudanças que têm que ser feitas para que possamos herdar o reino dos céus. Nós não estamos aqui brincando de ser cristãos. Nós queremos mudança. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos chegar nas pessoas e falar assim, você quer esse Deus? Não. Esse Deus, ele te escolheu, ele te aceita como você é. Não é quem quer aceitar Jesus, ele é que nos aceita como nós somos. E aí nós temos que chegar às pessoas e falar assim, olha, Deus, ele te ama. Quantas pessoas já aceitaram a Jesus por um abraço e você fala assim, ó, Deus, ele te ama, ele quer do jeito que você é. Você não precisa querer largar vícios, querer largar uma vida errada, para depois se consertar com o Senhor, não. Deus é que transforma, que cura e que liberta. Deus é que faz o novo acontecer em nossas vidas. É necessário você abrir o teu coração, ter um coração quebrantado. Todos nós, é aberto, fala, Senhor, eis-me aqui, muda, Senhor. Muda esse meu jeito de pensar, muda o meu jeito de agir. Senhor, se eu estou errada, que eu seja humilde para falar, eu errei. Seja humilde para falar para o seu filho, filho, vem aqui, vamos conversar. Mãe, vamos conversar. Pai, vamos conversar. Não na hora da ira. Na hora da ira, na hora da raiva, a gente só magoa uns aos outros com palavras. Nós temos que ter sabedoria. E para sermos segundo o coração de Deus, como Davi foi, ele foi um homem cheio de falhas também, cheio de virtudes.
Mas ele soube se achegar ao Senhor porque ele tinha um coração puro. Ele tinha um coração onde Deus conhecia e sabia que não havia malícia nem maldade. E aí não adianta a gente fazer para aparecer para o mundo e aqui dentro não estar limpo. E é tão fácil, é ajustar. É ajustar, é saber amar, é saber perdoar, é saber bendizer o nome do Senhor. Tem um louvor que diz exatamente o que essa passagem está falando. Se você for ler 1 Samuel, 2 Samuel, gente, é uma história riquíssima. Aqui a mensagem, leva a gente para vários horizontes. Mas nesta noite, eu quero focar simplesmente no coração de cada um de nós. E mudanças que a gente tem que pedir ao Senhor. Que possamos pedir ao Senhor dia por dia, mudança. Um coração novo. Vamos louvar o Senhor. Eu peço que eles coloquem de pé nesta hora. Esse louvor ele é conhecido. E o que mais me chama a atenção é que nós devemos aprender com os nossos erros e não mais cometê-los. Porque não existe santos aqui. Santo a ponto de não ter erro, de não cometer falhas. Nós somos humanos, estamos procurando a perfeição, mas quando a gente chegar nessa perfeição, com certeza vamos estar na glória. Aleluia! Porque Deus ele deu uma grande missão nessa terra. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Se você não está fazendo isso, meu irmão, lamento te dizer, se conserta diante do Senhor e faça. Porque Deus ele te escolheu para estar neste lugar, mas ele te escolheu para você ir e falar do amor dele onde você estiver. Seja com a sua atitude, seja com a sua mudança de vida. Fale o nome do Senhor. Não esteja aqui uma pessoa e lá fora outra, porque está enganando só você. A Deus ninguém engana. Não queira estar aqui diante da igreja mostrando uma face e lá nas redes sociais outra. As redes sociais, você não engana ninguém, porque todo mundo vê, né? Mais perigoso do que isso é quando você engana você mesmo, porque a Deus você não engana. Então é hora da gente render aos pés do Senhor. É hora da gente aprender com os nossos erros e não mais cometê-los. Louvemos ao Senhor nesta noite. Aleluia. Retire, Senhor. Oh, aleluia. Não retire de nós o teu Espírito. Renova a tua igreja, Senhor. Oh, aleluia. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero de ficar pra trás. Oh, aleluia. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aprendemos, Senhor, cada dia na Tua presença, ó Deus. Que não venhamos cometer os mesmos erros, ó Deus. Oh, aleluia. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero de ficar pra trás.
segundo o coração de Deus. Clama essa noite. Eu quero ser, Senhor, segundo o teu coração, ó Deus. Oh, aleluia. Um homem segundo o coração de Deus. Só a igreja, eu quero ser. Aleluia. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Eu quero ser. Mais forte, igreja, clame nesta noite. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Senhor, Deus maravilhoso, Deus de poder e glória, aqui entregamos nossas vidas em tuas mãos, Senhor, que possamos ser homens e mulheres segundo o teu coração, ó Deus. Reconhecemos nesta hora, Senhor, que somos carentes, dependentes de Ti, ó Deus. Reconhecemos os nossos erros, Senhor, mas nesta noite clamamos a Ti, que não venhamos cometer os mesmos erros, ó Deus. Nos perdoa, Senhor, nos ensina a ser pessoas melhores, Senhor. Nos capacite para a Tua obra, Deus, e que o mundo possa ver o brilho do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, Senhor. Deus, Tu é aquele que cuida, Tu é Pai, Jesus Cristo, Tu é aquele, Senhor, que corrige o Teu povo, ó Deus. Ah, Senhor, porque Tu nos ama, Senhor, por isso assim faz, ó Pai, porque Tu ama cada um de nós, ó Deus, por isso entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, crendo na vitória, Senhor, crendo no renovo, ó Deus, crendo, ó Pai querido, que Tu habita em cada um de nós e que a vitória chegará em nossas vidas, alcançará nossos familiares, alcançará a nossa vizinhança, ó Pai, e essa igreja, Senhor, seja conhecida como igreja de oração, igreja que cura, que liberta, que vidas sejam transformadas neste lugar, Senhor. Assim somos gratos a Ti por esta palavra e por Tua presença em nossas vidas. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, amados. Agenda da igreja. Que legal, gente. Estamos de volta, né? Estamos agora na reta final do nosso programa Comunidade no Ar, um programa da Comunidade Ramá de Xerém. Estamos orando a Deus, em breve teremos novidades aqui no nosso programa e eu tenho certeza que vai abençoar ainda mais a sua vida. Bom, quero agradecer a você que esteve do início ao final conosco aqui, tenho certeza que recebeu um montão de Deus e eu quero convidá-lo para estar conosco. Para você que ainda não nos conhece, nós estamos na Rua José Gervásio, número 100. Essa rua fica aqui no bairro Santo Antônio da Serra, em Xerém, Duque de Caxias. Você é o nosso convidado especial. Caneta e papel na mão aí para você saber os dias, horários dos nossos encontros. Domingos, consagração às 8 da manhã, nossa primeira reunião da semana. Todo mundo de jejum, oração, estudo bíblico da palavra, através da leitura do calendário. Em seguida, entregamos o nosso jejum e tomamos um café da manhã juntos. Esse domingo agora estamos proclamando o jejum, vamos esticar um pouquinho mais. Desde sábado, 23 horas, até domingo, às 12 horas. O nosso jejum, proclamação de jejum pela igreja, pelos líderes. À tarde, 5 horas da tarde, nosso culto de louvor e adoração a Deus, o culto da família. É uma bênção, você é o nosso convidado especial. Venha e traga a sua família e tenha certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Terça-feira, nossas células. Quarta-feira, nosso discipulado. É o meu contato direto com todos os irmãos. Aqueles que podem estar ali são discipulados. A gente acompanha os irmãos, compartilha com eles uma palavra direcionada para crescimento, para edificação. Você pode estar participando conosco também, tá? Sexta-feira, oração às 19h30, tá bom? 19h30 nossa oração. A líder desse ministério de intercessão
irmã Almerinda. Ela aguarda você aqui, junto com o irmão Príncipe, Ministério de Intercessão, irmã Catarina, e outras irmãs também, Ana Angélica, Orlando. Esses irmãos têm apoiado, têm orado, tem sido uma bênção ali, tá bom? Também, você que quer nos acompanhar nas redes sociais, pode estar se inscrevendo no canal do YouTube, é só colocar Ramá Xerém, vai nos localizar ali. Se inscreve no nosso canal, será uma bênção ter você por perto. No YouTube, Ramá Xerém. No Facebook, Ramá Xerém, pode ser comunidade Ramá Xerém, vai nos identificar, achar e também estar junto conosco. No Instagram, Ramá Xerém, ou na verdade é Ramá_Xerém. Vai estar junto conosco no Instagram, também recebendo todas as notificações ali, não só de vídeos novos, mas também do que nós estamos fazendo, onde estamos atuando, os nossos trabalhos. Vai ser uma bênção ter você aí inscrito junto conosco e nos seguindo nas redes sociais, tá bom? Vamos encerrar o programa de hoje orando, falando com Deus. E eu quero convidá-lo a fazer isso junto comigo. Vamos orar? Pai, te dou graças por esse tempo que passamos juntos aqui no programa Comunidade no Ar. Pela tua palavra, tudo que vivenciamos aqui, Senhor. Recebe a gratidão do nosso coração, tudo para o teu louvor e para a tua glória. Entrego em tuas mãos a vida dos irmãos que estão aqui na rádio trabalhando, em tuas mãos a vida daqueles que em algum momento estarão assistindo esse programa agora ou no futuro. Peço que a tua bênção esteja sobre teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, ajude-nos a estar caminhando na direção do teu reino. Receba tudo que foi feito aqui, pois é para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? E amém mesmo. Quero agradecer a todos, o pessoal da técnica, o nosso irmão Wendel, também Felipe da fotografia, Cristiane lá do louvor, Cristiane aí da mídia, as meninas da dança, toda a galera aí da nossa comunidade Ramá de Xerém. Beijo grande e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau, gente. Cidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Comunidade Ramá.